volta mesmo de uma verdadeira revolução tecnológica, que a gente muito falava antes, mas não começava, talvez por impasses culturais, e que agora todos foram forçados a começar com tudo isso, e isso pode mudar muito a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de negociar e a nossa forma de contratar. Então, com isso, a gente teve a ideia de falar, bom, a Convenção de Viena, que o Fabrício já mencionou, né, está fazendo 40 anos, ela não é tão obsoleta assim. Apesar de ser uma convenção da década de 80, ela pode muito bem e deve ser aplicada nos dias de hoje, principalmente pela linguagem neutra que ela adotou. Então, ela não, em momento algum, quando a gente vai interpretar e estudar os artigos dela, a gente encontra um empecilho. Então, a gente resolveu fazer esse evento hoje para discutir como ficam esses artigos, essas normas, nas relações que a gente tem hoje e vai ter cada vez mais. Então, a gente resolveu chamar duas pessoas que são, assim, especialíssimas na área, a professora Nádia de Araújo e o professor Fabrício, que além de saberem muito sobre a CISG, sabem muito sobre comércio internacional, sobre direito internacional como um todo. E a proposta hoje é eles fazerem uma breve exposição sobre o tema, sobre isso que eu iniciei falando, e depois a gente fazer um debate mesmo. A gente queria que as pessoas participassem, falassem, formulassem as perguntas para a gente fazer uma conversa de uma forma bem dinâmica. E eles vão abordar, então, essa formação dos contratos, a interpretação, a eventual interferência de outros regramentos da UNCITRAL, e depois a gente vai formular algumas inquietações que a gente já fez para estimular o debate. Isso vai ser feito pela Gabriela. E, por fim, vamos apresentar uma nova iniciativa da rede colaborativa, que é uma outra frente do cisgbrasil.net, para todos vocês poderem participar dessa nova empreitada. Então, com isso, eu dou a palavra para a professora Nádia, antes fazendo uma breve exposição sobre o currículo dela. Ela é sócia de Nádia de Araújo Advogados, professora de Direito Internacional da PUC-Rio desde 1985, doutora em Direito, Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e fez LLM pela George Washington University. E depois teremos o Fabrício complementando a fala da professora Nádia, que é sócio em L.O. Batista, professor em Direito Internacional Privado, Direito Comparado e Novas Tecnologias pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito Internacional também pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e fez LLM na Universidade de Torino, que eu não vou me atrever a falar em italiano. Então é isso. Por favor, professora Nádia. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. A Caroline já deixou clara a minha idade, isso é péssimo. Pelo menos no virtual a gente ficava assim um pouco à distância, ninguém sabe muito bem. Mas não tem problema, é um prazer estar aqui com vocês, com essa iniciativa da CISG Brasil, Caroline, Gabriela. Muito feliz de estar aqui dividindo esse webinar com o Fabrício, mas estou vendo aqui também amigos queridos da área de Direito Internacional. Realmente vai ser um debate de alto nível e vocês não se acanhem, façam as perguntas pelo chat ou pela voz mesmo, que vão ser muito bem-vindos. Então, o que nós vamos discutir hoje aqui sobre a Convenção de Viena, sobre a compra e venda internacional, é se ela está pronta para esses tempos de pandemia, no momento em que os contratos internacionais estão sendo concluídos cada dia mais à distância e de forma eletrônica. Para isso, nós precisamos entender como se dá, no âmbito das regras da Convenção, o exato momento em que se formam os contratos internacionais. Porque os contratos realizados por meios tecnológicos, será que eles são a distâncias? Será que finalizar um contrato por Zoom e usar o chat para mandar o arquivo já assinado, cada um manda o seu praticamente na mesma hora, esse é um contrato à distância ou esse é um contrato instantâneo, como se as partes estivessem no mesmo local para celebrar?
a Convenção não possui uma resposta direta para essa indagação. Nós estamos diante da necessidade de utilizar uma norma qualificadora e vai ser preciso saber sobre que lei aplicável nós vamos determinar qual é o conceito dessa norma, que não é uma norma nem substantiva, nem uma norma conflitual. E, ao mesmo tempo, saber se nós vamos usar as próprias regras da Convenção, que tem uma norma de interpretação, a norma do artigo 7, ou se nós vamos usar o DIP. Vamos usar a lei aplicável para chegar ao conceito do que é instantâneo ou o que não é. Vejam, a CISG é uma norma de caráter substantivo. Então, ela tem uma pretensão, ela uniformiza o direito. Se você tem uma parte no país A e uma parte no país B, numa compra e venda internacional, e nesses dois países a CISG está incorporada ao direito interno, na verdade, você tem a mesma lei. Na verdade, você não teria um problema de DIP, porque você não vai ter diferença de resultado. Então, se você está nessa situação, você já parte de algo uniforme. Então, quando você usa a CISG, na verdade, você não usa o DIP, de uma certa maneira. Mas ela regulamenta a compra e venda internacional, mas não regulamenta todas as situações possíveis do contrato. E, com isso, há áreas residuais e que exigem uma aplicação, aí sim, das regras conflituais para saber qual a lei que vai ser aplicável para aquela área residual que ela não trata. E é preciso definir esses conceitos. No Brasil, nós temos o artigo 9 da Lei de Introdução, que fala no local da celebração para os contratos entre presentes. Essa é a lei aplicável. Se as partes estão no mesmo país, se as partes estão no Rio de Janeiro, celebrando aqui a lei brasileira. Se as partes estão em Paris, agora está difícil ir para Paris, né? Mas se as partes estão em Paris, é a lei francesa, mas tampouco essas normas dizem o que significa uma celebração instantânea versus uma celebração à distância. Porque, ao mesmo tempo que o caput fala na lei do local da celebração, ele fala que entre ausentes é o proponente que um pouco define a lei aplicável. Então, a gente precisa entender o que é um contrato entre presentes. Ora, essa é uma pergunta nova. No passado, não havia nenhuma dúvida. Você tinha que estar na mesma sala, fisicamente. Você tinha um contrato entre presentes. Qualquer outra coisa não era assim. Mas e hoje? Nós aqui estamos tendo uma reunião presencial ou não? Pouco importa onde nós estamos. Cada um está num lugar. E, para isso, a gente também tem as regras do artigo 7. O artigo 7 da CISG diz que, na interpretação da Convenção, nós temos que levar em consideração o caráter internacional e a necessidade de promover a uniformidade da aplicação, para assegurar o respeito à boa-fé, para assegurar o comércio internacional siga na mesma direção, porque, afinal, a proposta da Convenção é de ter regras uniformes, para as partes pararem de se preocupar com as diferenças entre os direitos locais, estarem todos na mesma página. Mas o artigo 7.2 fala que o direito internacional privado pode ser usado de forma supletiva se o tema estiver fora da CISG. Ora, a CISG não tem uma norma dizendo quando é que um contrato é entre presentes, quando é que um contrato é entre ausentes. Ela tem regras para a finalização, para que o contrato se consubstancie entre pessoas entre ausentes, e aí ela fala da proposta, ela fala do envio da proposta, ela fala do recebimento da proposta, ela fala da
a aceitação tem que ir para o proponente. Isso ela fala, mas o que é uma coisa, o que é outra, isso ela não fala. E o contrato de compra e venda, segundo o artigo 11, é um contrato que não requer uma formalidade específica. Ele nem mesmo requer que seja escrito. Ele não está sujeito a nenhum tipo de requisito específico quanto à sua forma. Inclusive, o artigo 11 vai longe e diz, ele pode ser provado, inclusive por meio de testemunhas. Ora, esse é um princípio da informalidade, esse é um princípio de vamos adotar o mais que as partes quiserem, as partes fazem como quiserem. Notem que o artigo 13, eu imagino que esse artigo 13 da Convenção está completamente démodé. Ele fala em telegrama e telex. Agora, aqui, nessa audiência, quem souber o que é telex, certamente é mais próximo de mim do que da Caroline. A geração Z, eu acho que não sabe o que é telex. Mas vejam a preocupação. E aí eu pergunto, e-mail é escrito? Chat é escrito? O e-mail, eu não tenho dúvida, mas aí a gente vai precisar, e eu vou deixar isso para o Fabrício, de alguma regra sobre quando é que o e-mail acontece. É quando ele sai, é quando ele chega, é quando você responde. Olhem as regras sobre esse vai e vem da proposta, porque, na verdade, a maioria desses contratos são sempre feitos à distância. Isso porque vir ao Rio de Janeiro ou ir a Paris para assinar um contrato, infelizmente, já também não é mais o dia a dia do comércio. O dia a dia do comércio é rápido, é de troca de correspondência. Então, de um lado, você tem a proposta, o proponente faz a proposta e ela é eficaz quando ela chega ao destinatário, e, de outro lado, a aceitação também tem que voltar para o proponente, e você tem uma regra que diz que a proposta verbal é imediata. E aí a gente volta à pergunta. E o chat? E essa modalidade que a gente está? Se eu fizesse aqui uma proposta para vocês e alguém falasse alguma coisa, é imediato? Mas eu estou longe. Mas é imediato? E essa aceitação é imediata? Porque só com a declaração da aceitação e essa sua chegada é que há finalmente a conclusão do contrato. Então, se ele chega, se ele é verbal, quando é que ele chega? A convenção fala, ele é imediato. Mas o que é esse imediato? E se der um delay? E se cair a internet, ficar aquela coisa devagar? Foi imediato? Como é que você classifica? Por que lei você comprova? E aí eu acho importante ter em mente que certamente nós temos duas grandes vias para a solução dos conflitos, que é a via judicial e a via arbitral, e certamente na via judicial a questão da comprovação seguirá a lex fori, seguirá as regras processuais, e o juiz será bastante severo com relação a isso. De outro lado, se você está num tribunal arbitral, numa arbitragem internacional, até com árbitros de mais de um país, a visão deles acerca da comprovação dessa situação pode ser diferente. Deve ser talvez mais aberta à lex mercatória, à utilização dos princípios do NIDROIT, à utilização da lei modelo da UNCITRAL sobre comércio eletrônico, porque eles estarão mais fixados na própria convenção e no artigo 7 da sua internacionalidade para interpretação. O juiz de direito, talvez um pouco menos. Eu ouso dizer que ele estará menos conectado a esse caráter internacional tão caro à convenção de compra e venda. Então, nesses dias
E o artigo 24 fala que a proposta, aceitação ou qualquer manifestação chega quando for verbal, imediatamente, ou quando ela for entregue no estabelecimento. Outra noção do passado. Cadê o estabelecimento? Estamos todos sem estabelecimento. Estamos todos em casa. Que estabelecimento é esse? Os escritórios estão todos fechados, as empresas estão todas fechadas. Então, de novo, a gente precisa fazer um adornamento aqui dos conceitos da convenção. Então, nesses dias de pandemia, a gente precisa se perguntar o que é entrega, o que é a chegada no estabelecimento, o que é a contratação à distância. E aí entram as novas metodologias, entra a discussão. Veja, não é a discussão sobre as novas metodologias, sobre isso eu não tenho nenhuma dúvida. A gente conhece aqui as novas metodologias, o e-mail, o chat, o Zoom, e sei lá. Daqui a pouco vão entregar um contrato desse para um drone, alguma coisa assim. Ele vai cair, vai ser entregue no estabelecimento, ele cai de drone no estabelecimento. Essa é uma pergunta. O que está em questão é qual é o valor dessas novas tecnologias em relação à redação jurídica que se deu para essas noções de entrega, para essas noções de aceitação, para essas noções de finalização e conclusão do contrato. Essa que é a nossa questão. E com isso eu encerro até um pouquinho antes aqui do tempo. Obrigada. Muito obrigada, professora. Sim, foi muito claro, muito real, muito atual e acho que todas essas discussões todo mundo está vivendo, né? Me lembrou até a notícia que todo mundo deve ter visto essa semana, que agora os pagamentos podem ser feitos pelo WhatsApp. Então, você vai ter o contrato ali formado, pago e a combinar como que vai ser essa entrega, dependendo, né? Então, acho que a gente está vivendo realmente uma mudança muito grande e que a gente precisa de readaptar o que significam esses conceitos. Com isso, então, passo a palavra para o professor Fabrício para as considerações antes da gente entrar nas discussões. Obrigado, Caroline. Bom, boa tarde a todos, a todas. É uma alegria enorme estar aqui online com vocês, encontrar queridos amigos, amigas, professores do direito internacional, privado, comércio, arbitragem, dividir com a professora Nádia, uma querida amiga inspiradora, né, dizer que há 10 anos eu fui aluno da professora Nádia na AIA, e foi uma experiência marcante na minha vida, na minha carreira, porque certamente me fez pensar sobre oportunidades, tanto em rever e olhar o direito internacional privado sobre as suas bases. E, acima de tudo, a Convenção de Viena, naquele momento, fazia seus 30 anos, mas eu já na graduação como aluno, quando a convenção fez 20 anos, o Brasil sequer pensava ainda em aderir à convenção e ratificá-la. Lá na Universidade de São Paulo, eu me lembro de participar de um seminário que tinha sido organizado em conjunto com a Fiesp, porque havia já uma movimentação para que o Brasil adotasse a convenção, e esse período, eu estou falando aí de 2000, 2001, 2002, 2013, em que a atividade diplomática do Brasil para aumentar o número de tratados e convenções e, ao mesmo tempo, estabelecer uma agenda para vários fora, né? Não só no campo do Mercosul ou da OMC, e levar adiante uma agenda do comércio internacional que se voltasse para os agentes privados e não só os aspectos públicos do comércio. E a Convenção de Viena, ela reflete esse pilar que é tão significativo para a vida do comércio. Se recordem que ela é mencionada tantas vezes na Academia Brasileira antes da adesão do Estado brasileiro à Convenção, e fez uma escola, justamente a escola do Rio Grande do Sul, a professora Vera Fradeira, a professora Judite Martins Costa, que sem dúvida foram grandes entusiastas da Convenção, passando por outros autores que sempre foram buscar, primeiro, introduzir o estudo da Convenção dentro do ensino do direito no Brasil e, aos poucos, também influenciando a própria jurisprudência, que já em determinados julgados, como, por exemplo, da ministra Nancy Andrighi, Rui Rosado Aguiar,
que já citavam a convenção, mesmo antes da convenção ser parte do direito brasileiro, como incorporada pelo decreto em 2013. E quando a convenção entra em vigor no Brasil, nós passamos para um outro estágio, que é um estágio de levar o popularizar a convenção dentro do estudo do direito internacional privado. E me parece que esse foi o grande momento de virada no direito brasileiro. A Cisgnet nasce nesse quadro, vi nascer com vários colegas, ex-alunos e alunas também que estão aí, inclusive, assistindo, e é muito belo ver esse projeto continuar e não estar simplesmente dependente de competições de arbitragem, como o Multi de Viena, que é parte, pilar fundamental também dessa relação, mas tem uma vida própria, que é a vida, eu diria, transgressora do direito uniforme de compra e venda. Por quê? Porque o direito uniforme tem uma beleza intrínseca. Ele fez jurisprudência no Brasil a respeito da hierarquia dos tratados e convenções, como a Convenção de Genebra sobre a Lei Uniforme do Cheque, Notas Promissórias, de 1966, que fez com que o Supremo Tribunal Federal determinasse qual seria o entendimento para a incorporação dos tratados que não sejam de direitos humanos. Naquela época nem havia essa discussão específica, mas tratados e convenções que entrassem no ordenamento jurídico brasileiro como no mesmo status de lei ordinária, né? E isso faz com que a gente dê um destaque para o direito uniforme criado pela Convenção de Viena, porque ele vem de décadas de pensamento, de pesquisa, de trabalho da academia, da advocacia internacional, advocacia privada internacional e da própria evolução do comércio internacional dentro dos pilares, e eu diria, dos pilares entre os agentes privados, né, e ao lado da arbitragem comercial internacional. Então, a CISG e a Convenção de Nova York de arbitragem, elas são irmãs nesse sentido, como observado, né, pela escola francesa, Bertolt Goldman, e todos os seus discípulos, no Brasil, muito discutida quando o professor Irineu Strenger e o professor Luiz Olavo Batista começam a discutir seriamente sobre o seu desenvolvimento no Brasil como ponto de estudo. E, de certo modo, a meu ver, ela vem hoje ser confrontada com as transformações que as novas tecnologias permitem em compreender a revisão desses conceitos, mas é sempre muito importante não se deixar seduzir ou mesmo ter um fetiche, uma obsessão pela tecnologia antes de compreender aquilo que é fundamental para a Convenção de Viena, que é a aproximação, que é a facilitação do comércio, que é encontrar regras uniformes para que aqueles objetivos de certeza, de segurança no comércio estejam mantidos e que eles sejam os principais motivos para que aquela convenção se estabeleça, floresça como direito uniforme, substituindo o direito de compra e venda doméstico para aquelas transações que são regidas pela convenção. Então, é também interessante, porque quando a convenção fez 30 anos, eu fui me dedicar a uma parte que muitos normalmente não olhavam, porque entendiam, bom, a convenção ela é de direito uniforme, ela regula aspectos substantivos da venda e compra internacional, ela vem de um trabalho todo na Europa, sobretudo de Rabelais, lá da década de 40, quanto ao direito uniforme, as convenções da Haia e Hamburgo, e chegaram justamente ao ponto de criar um mundo à parte, muito hermético, muito fechado, com interpretações e leituras doutrinárias e mesmo decisões judiciais que ficavam numa ilha. E a Convenção de Viena criando, inclusive, discípulas, aqueles que estavam pesquisando, estudando, falando sobre a Convenção, de um modo praticamente inacessível. E aí eu pensei, bom, ela nasce de um desdobramento do comércio dinâmico e da necessidade de estabelecer regras uniformes, porque aquele grupo principal, os comerciantes, os empresários, eram que tinham grande interesse de que essa convenção se estabelecesse, que os países fossem adotando como convenção e elas pudessem reger as relações comerciais internacionais. E é interessante porque
ao lado dos princípios de interpretação uniforme e interpretação autônoma da Convenção, o direito internacional privado, ele está naquilo que eu chamo de campos ou janelas da Convenção de Viena. Ou seja, quando a Convenção de Viena não dá respostas, nós recorremos ao direito internacional privado para essas soluções. E esse é um ponto interessante, porque aqueles que normalmente se voltam à literatura da Convenção de Viena sobre os dois princípios que regulam tanto da interpretação uniforme do caráter internacional como a interpretação autônoma da Convenção, raramente pensam naquele segundo nível de análise, que é especificamente criado quando a Convenção não dá as respostas internas ou externas, e ao não dar as respostas internas e externas para lacunas, para aquilo que a Convenção não regulou, não regrou, a janela, a abertura para o horizonte é aquela do direito internacional privado, porque ele vai ser utilizado como esse espaço de exploração das respostas que a Convenção não dá. Então, a professora Nádia já toca num ponto central. Por quê? Porque quando nós já discutimos aspectos relativos à localização das partes, que só passa a ser importante quando define o escopo de aplicação da Convenção, a localização das partes não é fundamental para o contrato nascer, para o seu aperfeiçoamento, para a vida do contrato. E esse é um ponto central, porque a Convenção ela não regula aspectos da validade, por exemplo, do contrato de venda e compra. Ela regula aspectos da formação. E a formação é muito diferente do que é a validade do contrato, no processo contratual. Esse é o primeiro ponto. Então, é importante saber isso, porque, do ponto de vista dogmático, porque aplicações de novas tecnologias e meios de comunicação vão justamente ser relidos à luz da Convenção, e a Convenção, ela, por adotar uma linguagem neutra, esse ponto é muito importante, facilitadora do comércio, ela deve ser justamente interpretada também de modo evolutivo, interativo, com outros instrumentos, porque essa é uma característica da Convenção, a beleza dela está num ponto, poucos falam sobre isso, pelo fato da Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias não dispor sobre como ela é interpretada em relação a outros tratados. E isso é lançado para o direito internacional geral, por exemplo, a Convenção de Viena sobre direito dos tratados, esse é o primeiro ponto. A professora Nádia conhece muito bem as dificuldades técnicas de, dentro de uma convenção, se estabelecer regras sobre como ela vai ser interpretada à luz de convenções precedentes e convenções posteriores, dentro daquela aplicação sucessiva dos tratados no tempo e no espaço. E esse faz com que nós possamos desenvolver esses outros princípios de interpretação contratual, como da interpretação evolutiva e interativa, aplicáveis à Convenção de Viena, olhando aqueles outros instrumentos que vão sendo adotados pelos Estados, sejam eles instrumentos convencionais, tratados e convenções, sejam aqueles instrumentos não vinculantes ou de origem não estatal, como, por exemplo, princípios, códigos e os usos e costumes que estão na base da própria Lex Mercatória, que são referidos na Convenção de Viena também. Ela é belíssima por abrir essas janelas para o direito internacional privado, para a Lex Mercatória, dando a sua própria vida. E aí olhar, exatamente como mencionado a professora Nádia, que questões de aplicações tecnológicas ou novos mecanismos que sejam desenvolvidos a partir das tecnologias, dos meios de comunicação e informação, possam advir justamente desses outros instrumentos que são adotados pelo UNCITRAL, pelo UNIDROA, pela OEA, pela Conferência da Haia, e que estão ali listados numa pesquisa que eu também tive a oportunidade de resgatar, que está estabelecida na Lei Modelo UNCITRAL sobre o Comércio Eletrônico, que foi adotada por 74 estados e hoje ela está praticamente ampliada em 153 jurisdições, incluindo naquelas dos países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, o Reino Unido, que compreendem outros países, especificamente nos Estados Unidos, os Estados Federados, com competências para regular aspectos contratuais.
e que, no caso brasileiro, foram muito mais desenvolvidas no campo da contratação eletrônica envolvendo o consumidor e não os contratos empresariais, os chamados business to business, B2B. Então, há uma sutileza também nisso que é muito importante para conhecermos, né, como adaptar a essas transformações. E depois a Convenção das Nações Unidas sobre o uso das comunicações eletrônicas, que entra em vigor em 1º de março de 2013, com 14 estados contratantes, o Brasil não é parte. Há restrições específicas de adoção, mas que elas vêm hoje trazidas pelos acordos de livre comércio. Nós vamos falar, mas o que é acordo de livre comércio? Acordos regionais de livre comércio tem a ver com a convenção? Tudo. Por quê? Porque muitas das regras de atualização de obrigações dos países com relação à flexibilização das formas de contratação, padronização, certificação, queda das barreiras tarifárias e não tarifárias no comércio, afetam também o regime privado de regulação. Isso tem sido hoje uma outra frente que não daria tempo aqui para falar, mas eu queria dizer quanto isso hoje é importante para conhecer. E, por fim, para fechar, e aí passamos para o nosso debate, da importância de olhar para um outro critério de interpretação, que é a luz da convergência digital e a facilitação do comércio por meios de comunicação eletrônica. Isso não está na convenção, mas é uma construção a partir de instrumentos que a UNCITRAL foi adotando ao longo desses anos e que mostra que não importa o meio tecnológico ou o programa de computador que eu vá utilizar ou a base de dados que eu vá aplicar para, por exemplo, estabelecer as contratações e outras operações decorrentes da Convenção de Viena, mas sim pelo fato de admitir que os estados, à luz da Convenção de Viena, têm um compromisso de aplicá-la de modo uniforme e levar em conta o seu caráter internacional de modo a facilitar o comércio, como está no seu próprio preâmbulo. Fato também que muitas vezes poucos passam a observar essa relação que existe entre a convenção e esse objetivo de não só uniformização, mas também de eliminação de qualquer forma que crie obstáculos para a conclusão do contrato de venda e compra, porque essa é a principal ideia do que está na parte da formação dos contratos nos artigos 14 seguintes da convenção. Então, eu queria lembrar que a professora Nádia chama a atenção do artigo 11, e o artigo 11, para nós, é um artigo fundamental para solucionar essas questões de interpretação e aplicação da convenção à luz das novas tecnologias. E fico muito aqui feliz de a gente estimular esse debate nessa parte do nosso encontro. Bom, Fabrício, muito obrigada por toda a sua explanação, toda a parte histórica, todo esse contexto muito, muito rico trazido. Acho que é muito importante a gente saber olhar para trás, entender tudo que a Convenção já dialogou e dialoga até hoje. Acho que, como muito bem pontuado, as tecnologias são ferramentas para realmente facilitar o comércio internacional e a gente não tem que ter medo delas, mas sim aprender a interpretar esse novo contexto que surge com essas novas formas de contratação, né? Bom, então, com isso, eu gostaria de convidar a todos que queiram formular perguntas, questionamentos ou mesmo fazer ponderações que manifestem no chat, que aí eu vou conduzir a palavra para cada um, só para a gente se organizar. E, enquanto isso, a gente vai fazer algumas ponderações que nós, do ciscbrasil.net, formulamos. Isso vai ser feito pela Gabriela. E, caso vocês também não queiram formular a pergunta pelo vídeo, vocês podem mandar pelo chat, que nós vamos formular para a professora Nádia e para o professor Fabrício. Então, Gabriela, pode começar com as indagações, por favor. Certo, Carol. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer de novo as exposições dos professores, que com certeza superaram as nossas expectativas para esse evento. Foram exposições muito claras, objetivas e realmente muito interessantes. Bom, como mencionado pela Carol, eu fiquei com a tarefa de iniciar os debates de hoje. Para isso, a gente preparou 3 questões iniciais para estimular um pouco o debate. E depois disso, nós vamos abrir a oportunidade para quem quiser formular questionamentos, que formule. Então, pessoal, quem quiser pode avisar no chat que tem interesse em formular a pergunta ao vivo,
ou enviar por escrito, como a Carol falou. A nossa primeira pergunta ela é justamente sobre essa questão da formação do contrato na CISG, mas mais especificamente sobre a possibilidade de revogação de uma proposta em contratos entre ausentes. É assim, aplicando a lógica do artigo 16, eu gostaria de perguntar, então, para os professores, se em comunicações por e-mail, caso haja uma falha no envio da aceitação, por conta de algum problema de rede, se essa aceitação será considerada como enviada para fins de impossibilitar a revogação feita pelo proponente. Por exemplo, se a revogação nesse caso for enviada antes que a falha de comunicação seja corrigida, o contrato vai ser considerado formado e então impossível de ser revogado, pode, nesse caso, entrar em discussão de quem foi a responsabilidade pela falha no envio, por exemplo, se essa falha se deu por uma falha de internet comum, que poderia ter sido verificada pelo aceitante, ou se foi uma falha no servidor e o aceitante não teria como descobrir que a aceitação não foi enviada. Isso faz alguma diferença para a formação do contrato e para essas questões de revogação? Esse é o questionamento. Fabrício, pode ir. Vou começar aqui. Bom, como que a gente pode partir para analisar essa questão? Bom, primeiro lembrar uma primeira opinião consultiva que foi dada pelo Conselho da CISG em relação ao artigo 13 da Convenção, e eu acho que o artigo 13 é uma chave, porque o artigo 13, ele estabelece que, por exemplo, o formato escrito do contrato por per se irrelevante, porque ele pode ser adotado ou concebido pela forma de comunicação escrita e que seja passível de leitura pela parte que emite a proposta e a parte que recebe e aceita a proposta, né? E esse é o primeiro ponto daquilo que a professora Nádia tinha levantado, né, com relação a como que nós vamos interpretar o que é um contrato escrito ou não, à luz desse primeiro critério que a convenção não vai responder. Por isso que isso é fundamental. Ela não tem nenhuma diretriz a respeito daquilo que pode ser colocado como um requisito de forma, porque o requisito de forma não faz parte da formação, mas sim de aspectos da validade do contrato. E a lei aplicável à validade do contrato está fora do escopo da Convenção de Viena. Então, essa é uma primeira observação. O segundo é que, quando nós fazemos a leitura especificamente das disposições gerais, artigos 25 e 29 da Convenção, o vocábulo meio para você fazer comunicações, notificações, ou mesmo encaminhar, por exemplo, uma notificação de resilição da convenção, do contrato, desculpe. Há também uma outra observação de que qualquer tipo de meio utilizado no uso e costume, geralmente reconhecido e regularmente utilizado no comércio, quando nós passamos a utilizar isso dentro do campo da contratação para venda e compra internacional de mercadorias, sendo ela eletrônica, nós abrimos mão de qualquer tipo de formalidade, porque isso está dentro do próprio artigo 11, ou seja, a vida da formação, conclusão do contrato, e o pós, ou seja, a execução, estando nessa mesma linha. Então, quando nós vamos especificamente à questão do artigo 16, e aí olhar exatamente o momento em que a proposta é formulada e o momento em que a parte, por exemplo, sente que ela não foi, a sua proposta não foi recebida pela outra por uma falha de comunicação, a questão central é aquela de determinar se essa falha seria por si só um motivo, e que seria inclusive um motivo razoável e objetivo à luz da convenção, de fazer com que a manifestação, a declaração do comprador, da outra parte que recebe aquela comunicação por parte do e-mail, seja então contaminada, prejudicada pela falha
Aí eu considero que não, que a falha não é uma razão para afastar o efeito do próprio artigo 16 da Convenção. Ou seja, se a revogação é enviada antes que a falha seja corrigida, o contrato, a meu ver, já está formado. Professora Nádia. Eu acho que o que a gente tem que pensar é na questão da prova, né? Se houver uma falha e no futuro houver uma discussão sobre a falha, vai depender, na verdade, da lei do foro sobre a prova do que é falha e do que não é falha. Porque isso é um elemento fático, isso não é um elemento conceitual. Então, a gente tem a maneira pela qual há uma comunicação, a maneira pela qual é a comunicação eletrônica e aquele lugar que está julgando, que é o direito do processo, vai dizer como é que você comprova isso. Porque se houve falha, não houve comunicação. E se não houve comunicação, não se perfez o contrato, porque a convenção fala, ela não deixa em aberto nenhum momento. Então, o proponente manda ao destinatário, o destinatário aceita, o destinatário responde e o outro recebe. Se nessa cadeia você tem uma falha e a coisa não aconteceu, então, justamente se ela está dizendo que só é quando aconteceu, o porquê de não ter acontecido depende de prova. E a prova será feita a partir do lugar em que ela está acontecendo. Então, eu acho que a gente aqui tem que fazer essa distinção. Tudo quebra. Na época que era papel, na época que chegava pelo correio, também tinha cartas extraviadas. E você tinha que provar isso. Agora que é o meio eletrônico, que parece tão seguro, mas você também pode ter uma falha de outro caráter. Nós estamos aqui lidando com os processos eletrônicos e o Brasil tem uma regra muito interessante que é da intimação ficta, né? Você tem X dias para abrir. Não abriu, você tem 10. Passou 10, acabou. Dane-se, se vira. Então, no nosso sistema, a gente tem uma regra para essa questão de uma suposta falha. Então, nem adianta a pessoa chegar no processo e dizer, eu não abri, não chegou. Olha só. Você recebe a intimação, você tem 10 dias para abrir. Se você tem o prazo de 10 dias a partir de que abrir, mas se não abrir, passou 10 dias, não abriu, está aberto. Não adianta reclamar, né? Então, eu acho que nessa questão da contratação eletrônica, e a CISG não tem uma regra desse tipo, né? Eu quero dizer a vocês, e Fabrício vai corroborar isso, a gente tem ido a muitos lugares, o avanço eletrônico no Brasil é muito grande. Na Europa, os processos são totalmente de papel. Eu estou num fórum de direito de família e na pandemia nada está acontecendo em direito de família. Os advogados de outros países são loucos, não tem nada acontecendo. Fechado é fechado. Não existe uma coisa não física em muitos países europeus de primeiro mundo. E nós aqui temos quase tudo eletrônico, os juízes estão respondendo por WhatsApp, a gente está tendo contato pessoal com os juízes de Zoom, né? Então, claro, tem coisas que estão difíceis, tem processos físicos ainda, mas o nosso avanço no processo eletrônico é muito grande. Então, tem essa questão. Eu queria aproveitar e passar aqui para uma pergunta que fizeram. A Vera está perguntando com essas novas tecnologias se estimula a autonomia da vontade, e eu acho que é conectado porque fala da questão do direito subsidiário. Qual seria o melhor direito subsidiário? Bom, eu não tenho dúvida que as partes podem escolher, eu não tenho dúvida que, cada vez mais, com a complexidade dos contratos, os advogados têm que estar informados e precisam pensar e não lidar com essas midnight clauses como se fosse um lixo no final do dia, no final da noite.
tem que fazer um trabalho de preparo, tem que pensar nas cláusulas, tem que pensar no que é necessário e tem que fazer uma escolha informada da lei aplicável e qual seria a melhor lei aplicável. E eu li um artigo recentemente do Gilles Culimbert falando de uma pesquisa empírica que ele fez. A lei mais escolhida no mundo é a lei inglesa. E a número 2 é a lei suíça. Elas são melhores? Eu acho que ninguém sabe. Mas é um certo efeito de manada. Todo mundo escolhe elas e todo mundo continua escolhendo elas e todo mundo acha que se escolhê-las estará bem. Porque eu acho que a sensação que passa, principalmente da lei inglesa, é que a lei inglesa é uma lei clara para as partes das suas obrigações. Não tem espaço para descumprimentos. Tanto que eu tenho falado na questão da pandemia, a questão da cláusula de força maior. Se você tem um contrato em que é aplicada a lei inglesa e você não tem uma cláusula de força maior, você não tem força maior. Não adianta chorar. Então, eu acho que é esse o espírito do comércio, de você ter segurança jurídica, e eu acho que é esse espírito que a lei inglesa passa. Ela é melhor? Eu não sei, sinceramente. Não sei dizer. Pode ter uma lei mais adaptada, mais preparada para a tecnologia de algum país? Você poderia escolher, você pode escolher a lei de um país que não é necessariamente conectado com o contrato? Se for na arbitragem, ok. Se for num juiz, numa via judicial, pode ser que a lei totalmente desconectada seja considerada exorbitante e não seja aceito. Você também tem que ver isso, você não só tem que escolher a lei, como tem que ver se a regra de DIP daquele local para onde você vai permitir que aquela lei que você escolheu seja a lei realmente aplicada. Tem uma série de deveres de casa para fazer aqui e que a pandemia colocou. O rei está nu, né? O rei está nu. As pessoas faziam esses contratos assim, meio na calada da noite, não tão preocupados. Os contratantes nem sempre queriam gastar todas as horas dos advogados, então a análise era talvez mais simples, mas agora que aconteceu algo realmente importante e difícil para todo mundo, está todo mundo se perguntando que lei que é, meu Deus, tem, não tem, posso usar força maior, posso usar RAT? E aí vai depender sim do que está escrito no contrato. Eu acho que esse é um sinal de alerta. A pandemia teve isso de bom, né? Nós vamos ficar muito em evidência, porque eles vão precisar que pessoas muito especializadas se debrucem mais sobre essas questões que talvez no passado não tivessem tanto em evidência. Então, eu acho que é um pouco por aí. Sim, professora Nádia, a gente tem uma pergunta. Bom, a Ana queria fazer uma pergunta, eu vi aqui. Isso, tem uma pergunta da Ana que é bem parecida com a que a gente já ia fazer também, sobre a reserva do artigo 96. Como é que fica para os países que convencionaram que vai ser por escrito, por exemplo, a contratação? Elas podem ser feitas por qualquer meio eletrônico que seja por escrito, tem que ter algum tipo de formato, se tem que ter certificação digital de assinaturas, por exemplo, ou se as partes podem alegar que tem que usar exclusivamente um tipo de comunicação eletrônica por escrito e que a aceitação que for feita de outra forma, por exemplo, não vai ser considerada. É algo mais nesse sentido assim, que a gente queria também ouvir de vocês. Eu sugiro que assim, você vai contratar, você sabe que país é, você dá uma olhada se a CISG está em vigor, vê se os países envolvidos fizeram ou não a reserva e faz uma previsão no contrato que dê conta disso. Porque se você não fizer isso, eu posso dizer o que eu quiser aqui, mas quem vai decidir é um árbitro, é um juiz e sei lá o que ele vai decidir. Então, assim, ser previdente é muito importante nessa área. Posso só retomar um aspecto da questão probatória, porque esse espaço que o artigo 16 dá, só para deixar muito claro, assim, não só as dúvidas que eu tenho, porque eu fui pensar um pouco do lado da discussão sobre os meios de prova a respeito dessa falha que é atribuída, a pergunta de vocês tinha sido atribuída, a falha atribuída à rede.
mas há dois tipos dessas falhas de comunicação. Uma é a falha causada por culpa do próprio provedor de conexão. Por exemplo, a operadora de telefonia celular que me fornece hoje o serviço de internet, eu tenho acesso a ele, fixo ou móvel. E outra tem a falha que pode ser causada pelo provedor da aplicação. Por exemplo, o WhatsApp. Então, você tem duas modalidades de falhas possíveis aqui. O serviço de conexão, que é essencial para se comunicar, e o segundo, que é o serviço propriamente da comunicação, como, por exemplo, o WhatsApp ou um serviço de e-mail ou qualquer outro que permita a comunicação. Seja a comunicação por e-mail, como nós conhecemos, seja aquela a comunicação instantânea, como é pelo WhatsApp. Então, tem essas duas questões. A segunda é muito interessante porque a Convenção de Viena, a Nádia acabou de tocar no aspecto. No contrato, as partes estipulam, inclusive, qual que é o momento em que elas podem apresentar, por exemplo, a revogação. Se isso não está regulado, cai no regime da Convenção. E aí, no regime da Convenção, nós não estamos tratando de uma situação legal, normativa que a Convenção estabelece, mas sim matéria probatória fática. E acho que é esse o ponto central que levaria, aí sim, uma lição de casa, sempre, para compreender quando que essa falha é atribuída e que essa falha resultou na quebra da comunicação que era necessária para que a revogação chegasse à parte que deveria aceitar e não aceitou em tempo para que aquele contrato se formasse. Então, porque aí a gente tem que ver a linha do tempo. Então, desenhar às vezes isso, mas entender como que a tecnologia vai operar é algo importante aí e a matéria probatória. A Nádia tem toda a razão nesse ponto. Não tem como escapar desse campo. Só com relação à lei aplicável, eu só queria falar algo, porque a gente tinha preparado, quando a gente conversou, Nádia, foi muito bom, porque há os mitos, né, de que as partes elas excluem a convenção da aplicação de certos contratos de compra e venda de mercadorias, e nós nunca vamos ver muitos os números, sobretudo a respeito dessa questão. Há sim contratos específicos, sobretudo contratos tipo, por exemplo, GAFTA, que sim, além de especificar a submissão dos litígios à arbitragem pelo próprio GAFTA, no quadro de sistema de solução de litígios e arbitragem e mediação pelo GAFTA, também prevê que a lei inglesa é aplicável àquele contrato. Mas é um contrato de venda e compra de mercadorias. Só que ele é um contrato tipo, naquela categoria das associações, né, como a London Corn, GAFTA, Grain, todas essas que vão surgindo. Então, é um campo muito específico. Mas, se a gente olhar no quadro geral, o prestígio da Convenção de Viena está em que ela seja aplicada nos tribunais. E é assim que a vida dela foi sendo construída. Então, aí vem um pouco do que chamou atenção há alguns anos. É sempre legal porque aqueles eventos do Vismut paralelos sempre são interessantes porque trazem muitas vezes essas reflexões sobre a vida da Convenção de Viena. Então, a professora Schwenzer fez uma obra em que ela convidou várias pessoas para trabalhar os 30 anos e um artigo da Petra Butler sobre a aplicação dos meios de comunicação eletrônica na convenção, também tocava um aspecto muito interessante, que era esse de repensar as tecnologias favoráveis à convenção, e não simplesmente fazer uma interpretação da convenção à luz das novas tecnologias. E eu acho que é isso que faz com que a convenção não possa ser considerada ultrapassada, né? Se fosse assim, acho que a brincadeira que a professora Nádia fez é muito boa, porque a convenção não é pelo fato de ela ter 40 anos que ela está ultrapassada e aí nós olharmos de que forma essas mudanças são feitas. Então, só para fechar, a questão da lei aplicável, ela continuará sendo uma janela daquelas determinadas pelo direito internacional privado, e a própria Convenção de Viena, ao ser incorporada ao direito brasileiro, ou seja, ela é parte do direito brasileiro hoje, ela tem um elemento de modernização fundamental, que é ter trazido o princípio da autonomia da vontade.
para o direito brasileiro ao lado da lei de arbitragem, né? Aquilo que está hoje na base da proposta de reforma do artigo 9º da lei de introdução. A professora Nádia me encaminhou o projeto de lei 1038, que passou agora a tramitar no Senado Federal, de autoria do senador Rodrigo Cunha, que faz essa explicação no relatório, na justificativa, a exposição de motivos do projeto, numa nota que a professora Nádia e a professora Cláudia preparando o Brasil para o acordo do Mercosul-União Europeia com a adoção integral do princípio da autonomia da vontade. É exatamente a modernização das normas brasileiras do direito internacional privado, da contratação eletrônica, vão ser exponenciadas, ou eu diria assim, aprofundadas, com essas mudanças que têm sido introduzidas por vários acordos e convenções de que o Brasil é parte, inclusive no campo comercial público, né? Não só no campo privado. Então, acho que é para esse ponto que a gente tem que ficar atento agora nessa parte que vem. A gente tem que pensar que a lei, o artigo da LINDB de 42 era de um outro mundo. E houve época que o local da celebração era uma demonstração efetiva de um certo poder de barganha. Você era comprador e o vendedor era alguém que lhe interessava, você ia lá. Se o vendedor queria vender para você porque você era um grande comprador, você, vendedor, é que ia. E o local da celebração fazia sentido porque as pessoas se encontravam. Hoje, a gente está vivendo uma outra realidade. Então, o princípio da autonomia da vontade, ele foi sendo introduzido no Brasil aos poucos. Ele entrou na lei de arbitragem, no artigo 2, e ele causou essa dicotomia. Hoje, se o seu contrato tem uma cláusula enviando a solução de controvérsias para arbitragens, você pode escolher a lei. Se não tem, você vai para o artigo 9. E eu tenho visto alguns casos, e um caso recente do STJ, ministro Salomão, falando da autonomia. Hoje é algo mais natural, temos na arbitragem. Quando nós temos sentenças estrangeiras que vêm para ser homologadas no STJ e foi discutida a lei aplicável, isso não é considerado contra a ordem pública. Tem o caso da Marítima, que muito bem ilustra isso. Depois, nós tivemos a incorporação da CISG em 2014. Então, está faltando pouco, sobrou pouca coisa, porque o contrato de compra e venda internacional é o contrato mais usado, é o maior número de operações internacionais são de compra e venda internacional. Então, sobrou pouco para aquela fórmula mais rígida do artigo 9. E aí, o ministro Salomão adota a teoria da autonomia da vontade, diz que a escolha das partes deve ser considerada como a escolha, só que era um contrato em que essa escolha era da mesma lei do local da celebração. Isso é uma coisa que eu vi muito. Eu ainda não vi um acórdão da jurisprudência em que a escolha é uma e o local da celebração é outro. Para a gente realmente ter esse confronto. Mas é um avanço se falar nisso, é um avanço trazer isso. E aí eu fui brindada, assim, eu descobri por acaso esse PLS do Senado, de março desse ano, isso, com essa proposta, é o PLS 1038 de 2020, com essa proposta de finalmente mudar o artigo 9, que é uma proposta que eu e Cláudia oferecemos em 2015, na atualização do Código do Consumidor, porque era necessário esclarecer se haveria ou não algum tipo de autonomia da vontade para os contratos internacionais dos consumidores, e não fazia o menor sentido ter a regra para o consumidor e não ter para o B2B, para o business to business, para os contratos que são mais o dia a dia. Então, aí houve uma proposta da modificação do artigo inteiro. Até foi uma proposta assim, um pouco apressada, e até a redação merece uma atualização, merece um refinamento. Eu não diria que essa
redação desse novo 9, que tem 9A, B, C, é a melhor delas. Mas é claro, com relação à autonomia, bebe na fonte dos princípios da AIA sobre os princípios da AIA sobre o direito aplicável aos contratos internacionais, que também era daquela época. Então, é uma proposta que colocaria o Brasil no futuro e, sobretudo, se a gente vai fazer esse acordo com a União Europeia no seio do Mercosul, mais uma razão, espero que saia o acordo, né? Já saiu, mas não saiu. É engraçado porque a União Europeia disse que já fez o acordo e eu desafio aqui quem achar o texto, que eu não achei. Tem uns pedaços, assim, tem umas propostas, mas o texto mesmo, final, é engraçado. A União Europeia, ela finaliza o acordo, mas o texto não aparece, assim. Depois é que eles fazem, assim, a última redação. Enfim, é claro que faz todo sentido, nesse ambiente global, ter o princípio da autonomia parte do nosso dia a dia. Vamos ver se agora sai. Vamos ver se agora anda isso. E dizer que eu acho que tem outro ponto que aí eu chamaria para o futuro da própria atividade do CISG Brasil, que é voltar-se um pouco para essas preocupações, tanto em relação às faces dos novos acordos de comércio e como eles vão afetar a operação diária da Convenção de Viena. Esse é um ponto central. Por quê? Porque nesses novos acordos que têm sido feitos na Ásia, Chile agora, Nova Zelândia, Singapura, Austrália, Singapura, eles têm estabelecido capítulos próprios para eliminação de qualquer tipo de barreira do ponto de vista das tecnologias e contratação eletrônica que deixe de facilitar a circulação de produtos digitais. E nos produtos digitais há aqueles que são ligados, associados a mercadorias, aos bens corpóreos, como a gente conhece na CISG, né? Porque a gente olha para a CISG e pensa no minério, pensa no alimento, pensa naquele suprimento, mas não entende que ali há um conjunto de relações. Inclusive, há questões de propriedade intelectual, hoje há questões de digitalização envolvidas. Então, a CISG passa a ter uma grande irmã, que é o seu lado 4.0, por assim dizer. Ela tem 40 e 4.0 turbo. Em que sentido? No sentido de que esses meios de comunicação que são utilizados para contratação eletrônica, desde a formação, a emissão da proposta, a aceitação e depois da vida do contrato, porque a vida do contrato, a fase de execução do contrato até a sua extinção, ela promove aquilo que a Diretiva Europeia de 2000 sobre comércio eletrônico estabelecia, que é o processo contratual, é de mostrar que os meios de comunicação, os meios eletrônicos, não podem, primeiro, servir de um obstáculo formal para requisitos de validade do contrato, ou seja, o princípio é favorecer o contrato. Como na Convenção de Nova York, nós temos o princípio de favorecer o reconhecimento dos laudos arbitrais. Então, esse favorecer, eliminar obstáculos jurídicos às trocas internacionais e promover a contratação internacional é que está no espírito da própria Convenção de Viena, está lá no preâmbulo. Aí, ao olharmos essa vida nova 4.0 da CISG, é entender que em nenhuma situação o uso desses programas, bases de dados, software, comunicadores instantâneos não pode inviabilizar esse objetivo e escopo da convenção. Eu acho que essa é uma interpretação liberal? Mas ela é uma interpretação que vai deixar, sim, como a professora mencionou, bases probatórias muito específicas, como essa da falha da comunicação, do não recebimento, da resposta, que estão na vida da convenção também. Então, acho que a gente tem tanta coisa para explorar e esse é o momento de poder entender tudo isso, né? E aí, Fabrício, lembrei dos contratos por clique, né? Porque exatamente. As pessoas acham, tem muitas empresas contratando programas e e-mails, assim, contratação de software, quando você compra um Adobe, quando você compra essas coisas na internet, é compra e venda de mercadoria. E é por clique, né? Quando você diz I accept, você clica.
chegou lá do outro lado, não chegou lá do outro lado, falhou, não falhou, pode deixar que o outro vai saber da aceitação, e você vai saber que foi aceito quando cai a conta no seu cartão, né? Não sei se isso acontece com vocês. Às vezes eu estou comprando uma coisa pela internet que eu cliquei, aí ele diz que está processando o pagamento e o meu celular já me avisa que o meu cartão foi debitado, antes dele acabar de processar a compra. Você fica na dúvida, às vezes, será que processou ou não? Quem tem esse cuidado de colocar no celular para te avisar das compras pelo cartão, você já sabe. Então, essas modalidades de comprovação, em 2 vezes, em 2 etapas, etc., tudo isso faz parte de uma nova maneira de olhar a contratação internacional, com a qual a regra geral da CISG, essa ideia, como diz o Fabrício, pró-comércio, pró-uniforme, pró-negócios, não é incompatível. A gente é que precisa se adaptar. Essa linguagem é aberta o suficiente. A Conferência da AIA acabou de lançar, e Fabrício e eu já falamos sobre isso, um guia sobre o uso do videolink para a Convenção de Obtenção de Prova. A Convenção de Obtenção de Prova da Conferência da AIA é dos anos 70, e, no entanto, a linguagem dela não é incompatível com a obtenção de provas à distância, por videolink, etc. Sim, eles fizeram um guia para melhorar, para solucionar o dia a dia, porque, claro, se mandava uma carta rogatória para ouvir uma testemunha, hoje, em tese, você pode estar numa audiência e a testemunha em outro lugar e ser ouvida. O que importa são as garantias processuais que você dá àquela testemunha, e não o uso da tecnologia. O uso da tecnologia é um facilitador. Então, eu acho que aqui também o uso da tecnologia é um facilitador dos negócios. Não vejo como a linguagem da CISG possa ser incompatível. E só dizer que eu até coloquei aqui no chat, no bate-papo, alguns desses pontos que são pontos para reflexão sobre como a Convenção de Viena, nessa linguagem dela, eu vou usar a expressão atemporal, porque ela parte de categorias dogmáticas do direito uniforme de compra e venda mercantil, que faz parte hoje do nosso direito doméstico. Então, muitas vezes, é até inadequado o trabalho de comparação entre a Convenção e as categorias do Código Civil. Por quê? Porque a Convenção ela exclui a aplicação do Código Civil naquelas operações que são regidas pela Convenção. E essa é a beleza do direito uniforme, ele substitui o direito aplicável daquela situação concreta, o direito material aplicável. E aí, essa pesquisa aqui que eu deixei ao lado para vocês observarem, especificamente no caso da União Europeia, desde 2000, o ajuste dos sistemas dos membros da União Europeia nos contratos eletrônicos para que o regime jurídico, ou seja, a lei material aplicável ao processo contratual, não crie obstáculos à utilização dos contratos por meio eletrônico. Para que dizer isso? Olha, se os contratos eletrônicos ou por meios eletrônicos são utilizados para contratação, os direitos nacionais não podem criar obstáculos, por exemplo, estabelecendo requisito formal para diminuir o valor, inclusive probatório, dos contratos eletrônicos e frustrar o objetivo central, que é facilitar a contratação no mercado comum europeu, porque tudo é à luz do mercado interno, né? A Nádia sabe o quanto isso para eles é o valor central das liberdades de circulação de mercadorias, bens, serviços, pessoas. Então, a nossa mesma tarefa no Brasil é olhar o comércio eletrônico não só sob as bases do consumidor, mas sob as bases das operações, dos contratos mercantis, e que essa regulação superveniente à Convenção de Viena, porque a gente está falando também para as questões que ocorrem nos contratos regidos pelo direito interno do Código Civil de 2002, que não sejam alterados nessa base de modificação. Por que eu estou falando isso? Porque há reformas, inclusive, do próprio Marco Civil da Internet. Aí vocês vão falar, o que o Marco Civil tem a ver com compra e venda? Tudo. Por quê? Porque as plataformas hoje de comércio eletrônico
seja entre comerciantes ou entre consumidor e empresas, estão reguladas pelo Marco Civil no Brasil e nenhuma regulação pode ser feita para obstaculizar a atividade comercial desses agentes de internet, as plataformas de marketplace e outros que operam em comércio eletrônico. Vejo que é a pandemia influenciando nisso, né? Eu mesmo virei um consumidor contumaz nesse ponto, e do outro lado, aqueles princípios que servem para criar mais obstáculos à contratação eletrônica. E acho que essa é uma pergunta, inclusive, que vocês tinham com relação à formalização dos contratos, né? Sim, essa era uma das nossas perguntas mesmo, se fosse por escrito pela reserva do artigo 96, precisaria ter algum tipo de formato. Mas antes, eu gostaria também de questionar se mais alguém tem alguma pergunta, porque acho que ninguém mais mandou perguntas. Porque depois acho que vamos passar a palavra para a Carol contar um pouco sobre o nosso projeto, nosso novo projeto da rede colaborativa. Bom, então eu queria agradecer muitíssimo a professora Nádia, professor Fabrício. Acho que a gente tem um último comentário agora da Vera, mas, enfim, eu acho que vocês fecharam com chave de ouro. Enquanto vocês estavam falando, eu fui pensando muito que a gente não está falando da tecnologia como um agente realmente fazendo algo, só como um meio, né? Um facilitador. Então, a gente não precisa de fazer com que todo esse formalismo impacte negativamente nas relações comerciais, que ela, na verdade, só intensifica e agiliza os procedimentos. Então, que a gente tem que conseguir realmente adequar o texto da convenção, que não tem nenhum óbice ao nosso entender, né? Eu vou ler o comentário da Vera, caso vocês queiram fazer alguma ponderação, e aí em seguida eu explico qual que é o nosso novo projeto com a rede colaborativa. Então, a Vera fala que um breve comentário ainda sobre a questão da autonomia da vontade das partes. O professor Gustavo Mônaco levanta a tese de que a nova lei da liberdade econômica, com a alteração do artigo 421 do Código Civil, que diz: nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Nessa esteira, Gustavo entende que os incisos do artigo 421-A do Código Civil impedirão a ingerência do julgador para submeter um contrato a outra lei que não seja aquela que eles próprios tenham indicado como parâmetro interpretativo e de distribuição de riscos do pactuado. Então, vocês gostariam de fazer algum comentário? Mais sobre escolha, né, da lei material. Assim, é uma interpretação muito interessante do professor Gustavo, e eu acho que até uma interpretação feliz. Se os tribunais vão seguir nessa direção, aí já é um outro ponto difícil. Eu tenho muito claro que o STJ, nos últimos anos, pelo menos nas câmaras de direito privado, está muito na linha de respeitar a autonomia, de respeitar os negócios, de respeitar a arbitragem. Então, acho essa uma interpretação bastante plausível. Mas o que vai acontecer, a gente não sabe, né? É algo que nós vamos ter que esperar para ver. Mas é claro que a gente caminha nessa direção, e principalmente de segurança jurídica, de respeito ao pactuado, né? O pactuado só deve ser quebrado por situações extremamente excepcionais. Inclusive, mesmo na pandemia, não é uma questão qualquer hora, qualquer coisa, tudo é força maior. Tem que haver uma impossibilidade real. Vai usar onerosidade excessiva, tem que comprovar que o desequilíbrio efetivamente impacta de tal forma que você não pode seguir adiante. Eu tenho ouvido muito assim, primeira semana de pandemia, tudo era força maior. Não é bem assim. Há possibilidade de cumprimento. Nós vamos ter que renegociar. Só se fala nisso, a mediação e a renegociação de tudo. Os preços mudaram, as condições mudaram, mas a palavra empenhada tem o seu valor. É preciso negociar. Então, essa ideia de usar
o 421 novo aí para trazer autonomia da vontade é uma ótima ideia. Como os tribunais vão encarar isso, só o futuro dirá. Fabrício, você quer fazer alguma ponderação? Realmente, inclusive, no capítulo que eu tinha preparado lá em 2013, foi publicado no livro do professor Venosa e do professor Gagliardi, eu escrevi exatamente a época, então, a lei da liberdade econômica não tinha sido introduzida, mas eu até escrevi algo que eu estou relendo aqui agora, que os tribunais, ao fazerem o cotejo entre a Convenção de Viena e a aplicação da Lex Fori para suprir lacunas da Convenção, inclusive quanto ao próprio direito aplicável, deveriam evitar buscar qualquer interpretação restritiva das condições de validade dos negócios, aí olhando para o artigo 166 do Código Civil, quanto à forma ou não prescrita em lei, se unidade essencial e validade do negócio, ou mesmo em combinação com outros critérios interpretativos do contrato. A aplicação indiscriminada do princípio da boa-fé objetiva, que para o Brasil pode virar tábula rasa para qualquer tipo de resposta dos tribunais, também para intervir nos contratos, e da função social do contrato, à luz do artigo 421, então, como vigorava no Código Civil de 2002, além das hipóteses prescricionais, porque as questões de hipóteses de prescrição, como tem também na doutrina da CISG, dos autores da CISG, são vistas com muito cautela, justamente porque a prescrição limita o exercício dos direitos das partes. Se alguém alega prescrição para tudo que é matéria de defesa, não é, Nádia? Prescrição, 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 para não cumprir contrato ou a execução do contrato, caso depois e resolução por inadimplemento, levanta essa questão que é fundamental na parte do juiz ali ao decidir sobre essas questões. Agora, eu também faço uma defesa de que os nossos tribunais, como outros tribunais, talvez à luz do que seja essa ideia de que a CISG é excluída do escopo de aplicação dos contratos e que a prática é submeter à lei inglesa, à lei suíça, como aquele artigo do Gilles Culiberti, que é ótimo, porque ele mostra um pouco desses mitos, né? A gente cria mito no direito, às vezes, e replica. E eu acho que assim nós temos autores e autoras sensacionais que estudaram temas da convenção, inclusive à luz desses problemas de lei aplicável e solução. Por exemplo, para mim, um dos melhores estudos é o do Gustavo Moser. Ele entre os autores, que para mim assim é um dos melhores no tema. Por quê? Porque olhou exatamente a vida dos contratos e a forma como a escolha de lei é trabalhada na venda e compra internacional. Eu acho que tem que prestigiar esses autores e autoras que são brasileiros e que estão no circuito e que certamente tem essa voz também em torno desses temas. Queria levantar aqui porque venho lembrando. E é bom porque a CISG é muito equilibrada do ponto de vista de autores e autoras que estudam a convenção. Eu acho que esse é um ponto central. Aliás, nós temos que falar que no Brasil esse é um ponto de grande prestígio, acho que para nós, assim, mulheres e homens sendo pioneiros nesse campo. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, professora Nádia e professor Fabrício. A iniciativa que a gente queria divulgar para todos vocês é que a gente está abrindo a rede colaborativa para novos participantes, que esse tema acabou nos dando uma ideia muito boa, de justamente que a gente pincelou aqui o que vai ser a proposta, como vai ser a aceitação, que é uma oferta, como esses termos vão ser interpretados com as formas de realizar o comércio internacional hoje em dia. Então, a gente queria que vocês participassem enviando comentários, e aí nesse ponto a gente queria realmente fazer algo 4.0, como o Fabrício mencionou, então a gente não queria limitar comentários escritos, pequenos parágrafos, mas também infográficos, vídeos, assim, que vocês usem a criatividade de vocês para que a gente possa realmente divulgar a convenção de formas talvez não tão usuais no direito. E para isso,
eu estou enviando agora no chat o nosso e-mail para que vocês que tenham interesse enviem uma mensagem para que a gente possa passar maiores detalhes sobre como vai funcionar esse trabalho com a rede colaborativa. A gente vai também divulgar nas nossas redes sociais essa semana esse flyer e a gente espera a contribuição de todos vocês para que a gente desenvolva esse projeto da CISG moderna, não obsoleta, em homenagem aos seus 40 anos. Então, eu queria agradecer a participação de todos, as interações e principalmente a professora Nádia e ao professor Fabrício, que acho que em nome do corpo editorial posso dizer que estamos muito satisfeitas com o quarto encontro com a CISG. Que bom. Sim, com certeza, Carol. Muito obrigada. Então, eu vou desligar aqui, que eu que fiquei de host. Obrigada, Nádia.